Olá a todos, eu sou o Leonardo, sou aluno de doutorado do Instituto de Física de São Carlos, estou no quinto semestre pelo programa de Física Computacional, meu orientador professor Ademir Bruno. E o nosso projeto tem o título Redes Neurais Artificiais e Redes Complexas, um estudo integrativo de propriedades topológicas e reconhecimento de padrões. Então, nosso foco é fazer a integração entre essas duas áreas, redes neurais artificiais que vêm da inteligência artificial, de ciência da computação, e redes complexas que vêm de sistemas complexos da física e estatística. Então, a ideia desse projeto, as motivações, vem do rápido desenvolvimento das áreas de redes neurais artificiais, principalmente depois de 2012 com o Deep Learning, onde a gente tem, junto com isso também, o crescimento, o advento do Big Data, que é o crescimento exponencial no armazenamento de dados, na coleta de dados, geração e coleta de dados, também o avanço no hardware dos computadores. Então a gente tem redes neurais cada vez maiores e mais complexas, e isso levou, de certa forma, a uma busca cega por aumento de performance, onde pouco se sabe sobre o funcionamento interno dessas redes, que seria a abordagem black box, caixa preta. Você tem um sistema muito complicado que funciona bem para uma coisa, mas você não consegue descrever exatamente como que as coisas acontecem ali internamente nele. A fundamentação matemática e física dele ainda é fraca. Então, uma coisa que aconteceu que moveu bastante essa discussão foi o atropelamento de uma ciclista por um carro da Uber, o carro autônomo da Uber, que era movido por uma inteligência artificial dessas, e os engenheiros não conseguiram saber exatamente por que isso aconteceu. Eles viram que o sistema detectou a ciclista, não considerou ela como humano e não freou o veículo. Então esse é um dos reflexos, um dos resultados das abordagens caixa preta. Então depois disso daí a discussão nesse sentido, para se desenvolver e as inteligências artificiais que se expliquem melhor, que expliquem o seu funcionamento. Essa discussão cresceu bastante. E aí, paralelamente, também a área de sistemas complexos vem crescendo na última década, também impulsionada pelo Big Data, pelo aumento na capacidade do hardware, que é a área de análise de sistemas do mundo real, que são sistemas complexos, analisado pelo ponto de vista matemático, como por exemplo com redes complexas, que seria modelagem por grafos, para tentar entender a topologia e o funcionamento desses sistemas. Os exemplos são, por exemplo, a internet pode ser modelada como um gráfico, como uma rede complexa, redes metabólicas, redes de conexões entre aeroportos e etc. Rede social também é um grande exemplo. Então dentro aí a gente vê uma grande correlação entre as duas áreas, entre redes complexas e redes neurais. Que uma rede neural também pode ser considerada, pode ser enfrentada como um grafo. Então daí surgiu a ideia desse projeto. A gente consegue ver uma correlação grande entre as áreas e a gente segmentou a ideia em 3 principais objetivos de pesquisa. O primeiro seria a análise topológica, um estudo mais teórico, mais fundamental, sobre redes neurais, tentar entender melhor como que as redes neurais funcionam, usando ferramentas, metodologias de redes complexas. E o segundo objetivo seria usar essas redes neurais recentes, que têm um desempenho muito expressivo, usar elas para reconhecer padrões em grafos, em redes complexas. Então seria o oposto do primeiro objetivo, por isso que é um estudo bidirecional. E dentro disso, a gente tem o terceiro objetivo, que é chegar em novos métodos, integrando, combinando as duas áreas, novos métodos de reconhecimento de padrões em outras aplicações também. A gente focou mais aqui em problemas de visão computacional. Então a figura 1 mostra a ideia, o escopo geral do projeto. A gente vai trabalhar com dados sintéticos, dados teóricos, gerados baseados em modelos teóricos, por exemplo, redes complexas teóricas ou imagens teóricas também, e dados reais, que seriam bases de dados de visão computacional, bases de imagens e bases de redes complexas modeladas em cima de sistemas reais, por exemplo, redes sociais, redes metabólicas e etc. E aí dentro disso a gente vai usar vai combinar ali, fazer a integração entre redes neurais e redes complexas para estudar esses sistemas e chegar na proposta de novos modelos
práticos, aplicado em problemas reais, e também na levantação de questões, né, de descobertas ali mais teóricas, mais fundamentais das áreas. Então, no primeiro objetivo, até agora a gente primeiro pensou em fazer uma base de dados para a gente trabalhar. Então, a gente quer estudar a topologia de redes neurais artificiais, a gente criou várias redes neurais artificiais. A gente treinou 1000 redes neurais para cada base de imagens que a gente está considerando até agora. A gente considerou até agora 4 bases de visão computacional, sendo elas com diferentes dificuldades, e essa figura aqui mostra a distribuição da acurácia, do acerto, né, a performance dessas 1000 redes em cada uma das 4 bases. Então a gente consegue ver que a primeira base, a base A ali da figura 2, tem uma distribuição mais para em torno de 80% de acerto, né, até um pouco mais, então é uma base um pouco mais fácil, problema mais fácil de ser resolvido. A segunda base já tem redes com um desempenho bem menor, ali até chegando até em 20% de acurácia. A terceira base, a média está em torno de 25% de acurácia, bem mais difícil, e a última base, a média está em torno de 15%, é mais difícil ainda. Então a gente tem uma base fácil, relativamente fácil, uma base mediana, uma base difícil e uma base muito difícil. Com isso a gente tem uma população heterogênea de diferentes redes neurais. Então como que a gente gera diferentes redes neurais? Quando você cria e treina uma rede neural, ela começa com pesos, né, com sinapses aleatórias. Então a gente está mudando essa inicialização aleatória em cada uma delas. Isso faz a dinâmica de treinamento delas, né, a convergência delas ser diferente, então elas ficam diferentes. E aí, em cima dessas 4.000, né, redes neurais no total, são 1.000 por cada base, a gente vai usar medidas, né, metodologias de redes complexas para tentar estudar, entender o funcionamento delas. No segundo objetivo, a gente propôs um novo método de embedding de redes complexas, que seria, o embed seria um mapeamento de um grafo de uma rede complexa para a entrada de uma rede neural. Então a ideia é essa, como o grafo é uma representação em alta dimensionalidade, a gente não consegue passar ele diretamente como entrada de uma rede neural, a gente estudou técnicas de transformar ele em representações que a rede neural consiga ler, por exemplo, vetores ou matrizes. Então a gente tem um método já, que a gente está escrevendo um artigo para publicar ele, que ele chama Deep Topological Feature Map, é um mapa profundo de características topológicas, que ele extrai essas características de um grafo, de uma rede complexa qualquer, e gera várias matrizes e empilha elas. Então a gente tem uma matriz multidimensional aí, que a gente passa como entrada de uma rede convolucional profunda. Então é um método com Deep Learning. E no terceiro objetivo a gente propôs 2 novos métodos combinando redes complexas e redes neurais para visão computacional, um deles para imagens em nível de cinza, imagens preto e branco, e outro para imagens coloridas, imagens ou multispectrais. Então o primeiro método ele chama Learner of Local Complex Features, LLCF. Ele aprende características complexas locais, modelando a imagem como uma rede complexa e usando essa rede complexa depois com uma rede neural aleatória, uma RNN, para aprender características locais, visuais da imagem e, por fim, gerar uma caracterização geral da imagem. E o segundo método, ele é parecido, mas aqui agora a gente tem canais, né? Uma imagem colorida ou multispectral, ela tem vários canais. E aí o método chama rede espaço espectral, né? SSN, porque ela, além da gente olhar, igual no primeiro método, só na região espacial, a janelinha ali local, a gente está olhando também espectralmente. Então a gente está olhando entre os canais espectrais das bandas dessa imagem. Essa imagem de entrada pode ser tanto uma imagem colorida tradicional como imagens multispectrais científicas, imagem infravermelho, por exemplo. Então, os resultados que a gente tem até o momento, no primeiro objetivo, na análise teórica, né, de redes neurais, a gente extraiu várias medidas de rede complexa daquelas 4.000 redes neurais que a gente treinou dinamicamente. Então, desde a criação da rede neural até a última época de treinamento, porque a rede ela fica ali iterando no treinamento ao decorrer do tempo até ela aprender, né, digamos assim. Então a gente salvou toda essa rede dinâmica, extraiu medidas de rede complexa de todas essas etapas dela
E a princípio a gente fez uma análise estática aqui, a gente aplicou a gente extrai essas medidas para uma rede, então a gente tem um vetor de características dessa rede neural. A gente aplicou aqui um TSNE, que é uma técnica de visualização de dados, que é para redução de dimensionalidade. Então a gente transformou esse vetor topológico da rede neural em apenas 2 valores para a gente plotar e visualizar como que está a distribuição dessas redes. E aí a gente consegue ver que existe uma separação, as redes se agrupam ali, onde aqui a cor é a acurácia de teste, é a performance final da rede. Então a gente consegue ver redes com performance parecidas se separando. O primeiro gráfico seriam todas as 4.000 redes, né, todas as redes de todas as bases, e o segundo gráfico é se a gente olhar só para uma base. Então quando a gente olha só para uma base, fica muito nítida essa separação entre as redes boas e redes ruins, vamos chamar assim. Então o que isso significa? Que a gente consegue já separar redes pela performance olhando para a topologia dela apenas. A gente não precisa rodar ela nas imagens. Então a partir disso a gente quer chegar em novas técnicas agora, né, como continuação, chegar em novas técnicas de criação de redes neurais otimizadas, né, novas inicializações que sejam otimizadas, que vão fazer a rede treinar mais rápido ou garantir que ela vai convergir para uma solução melhor do problema. No nosso segundo objetivo, o nosso método de mapas topológico profundo, DTFM, ele já supera métodos da literatura em bases teóricas, que seriam bases que geram redes complexas teóricas, né, baseado em modelos clássicos da literatura. Então ele já consegue classificar esses modelos melhor do que métodos da literatura. Esse é o resultado, está na tabela 1. Então o que está em negrito ali é o que a gente conseguiu já, a gente já supera esses métodos. E aqui, como continuação, a gente vai testar esse método em bases de redes reais, né? Não só redes teóricas, redes sintéticas. A gente vai partir para redes reais, redes sociais, redes metabólicas, e ver como que esse nosso método consegue fazer reconhecimento de padrões nelas. No nosso terceiro objetivo, os nossos 2 métodos para visão computacional, a gente já tem resultados expressivos também. O primeiro método para imagens em nível de cinza, preto e branco, a gente já supera vários métodos da literatura, incluindo redes neurais recentes, redes neurais famosas. Em 3 das 4 bases que a gente comparou, a gente consegue um maior resultado. E o nosso método SSN, ele tem um resultado melhor ainda para imagens coloridas e multiespectrais, ele supera todos os outros métodos em todas as bases, né? Então aqui a gente já tem resultados bem expressivos. O método SSN, a gente já publicou ele na Information Science. O método LLCF, a gente publicou uma primeira versão dele já na revista Pattern Recognition. E a gente está publicando agora a versão dele, que seria a gente fez várias melhoras, é a versão final dele. A gente está publicando de novo, o artigo está em fase de revisão. E além disso, a gente também aplicou esses métodos em aplicações com parcerias que a gente tem pela USP e com outras universidades em várias áreas. Por exemplo, a gente tem resultados na taxonomia vegetal de plantas, que seria uma aplicação da biologia. A gente tem um método que consegue classificar espécies de plantas. A gente aplicou o LLCF em uma tarefa de reconhecimento de câncer. A gente tem um artigo publicado já na Atalanta com esse resultado. E a gente também, né, fez um trabalho aí no contexto de pandemia. A gente fez um trabalho usando redes complexas para modelar a epidemia de Covid-19 no Brasil. Então esse artigo ele também já está em fase final de revisão ali na revista Física A, onde a gente propôs um novo método de simulação, né, de modelagem de propagação da epidemia, focando especificamente na Covid-19 e no Brasil. Entre outras aplicações, a gente está trabalhando, aplicando esses métodos e também chegar em novas descobertas, aí, novas conclusões teóricas sobre o funcionamento das redes neurais, seguindo o primeiro objetivo de pesquisa. Então é isso, eu gostaria de agradecer a FAPESP pelo apoio financeiro, a minha bolsa de doutorado, o CNPq também, onde eu tive bolsa pelos primeiros 3 semestres do doutorado, e a NVIDIA pelo programa de doação de placas de vídeo, que a gente usa muito na pesquisa com redes neurais e com grafos, com redes complexas também. E é isso, obrigado a todos pela atenção.